Então, muito bem, senhoras e senhores, estamos novamente no nosso estudo do Livro dos Espíritos, indo para os finalmentes, né? Estamos aqui a 44 minutos do segundo tempo, senhoras e senhores. Estamos aí quase ganhando o jogo. Mas estamos aí com um desfalque no nosso time. Um desfalque que foi passear, senhoras e senhores. A pessoa não tem compromisso com esta seleção de mentes brilhantes, senhoras e senhores. Por isso que ela tem que passar para a reserva. Ela não pode ser titular desse time. Não é possível, senhoras e senhores. Mas estamos aí com o Babu, o nosso centroavante deste time, que vira e mexe, ele taca a bola em todo mundo, senhoras e senhores. É um misto de atacante com defensor que dá carrinho em todo mundo. Vem lá o jogador adversário com misticismo, ele dá carrinho no adversário, senhores. Não tem dó, senhoras e senhores. Se ele passar, a bola não passa. Se a bola passar, ele não passa. Esta muralha da doutrina espírita, que não passa bola nenhuma por esta muralha, senhoras e senhores. Estou aqui no Fórum de Roma, senhoras e senhores. O fórum onde eu estive diversas vezes passeando, fazendo discursos. E estamos aí com o Jorginho, o nosso extraterrestre que toda noite vai no quintal da sua casa, coloca a lanterna do seu celular na cabeça e fica chamando os seus parentes, senhoras e senhores. Jorginho, o extraterrestre, que está tentando contato com seus primos. Se você viu o Jorginho com o celular ligado na lanterna na cabeça, é porque ele está chamando seus primos. Meu irmão, peraí, qual é a tua posição nesse time? Babu é o back que dá carrinho, a bola passa, não para. Você, qual é a posição que você joga? Eu sou meio de campo. Eu recebo, passo para frente. Jorginho é aquele jogador que fica encerando. Aquele jogador só faz inteira. É aquele que corre atrás do jogador para poder não receber bola, porque joga mal no meio do campo. Com certeza. Fica atrás. Cara, eu queria ser o cara, porque como eu sempre fui pobre, eu queria ser o cara que era dono da bola, dono do quintal, e a casa era da minha avó. Nunca tive isso. Eu sempre ficava por último a ser escolhido no time, cara. Eu sou meio de campo. Eu não me comprometo lá com os gols que os caras fazem na frente e também não me arrisco lá na frente também para fazer gol. Tô lá no meio do campo. Recebo, passo e... O problema é de vocês. Não me comprometo. Aí, nosso back muralha aí, a bola passa, misticista não passa. Vamos embora, todo mundo pronto? Todo mundo com as suas três livros dos Espíritos abertos aí para ver várias traduções. Item 4, né? Onde nós paramos. Isso, estamos na conclusão. Item 4. Vamos começar. Comecemos. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei da justiça, de amor e de caridade. Esta lei se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe a certeza e retirai sua pedra fundamental. Desta lei derivam todas as outras, pois ela encerra as condições de felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade, e ele pode julgar, através das comparações das ideias e dos povos, quanto sua condição melhora, à medida que essa lei é melhor compreendida e melhor praticada. Se uma aplicação parcial e incompleta produz um bem real, o que acontecerá então quando o homem dela tiver feito a base de todas suas instituições sociais? Isto é possível? Sim. Pois ele deu 10 passos, pode dar 20 e assim por diante. Pode-se, portanto, julgar o futuro pelo passado,
já vemos pouco a pouco se extinguirem as antipatias de povo para povo, as barreiras que os separavam diminuírem diante da civilização. Eles se dão as mãos de um extremo do outro, do mundo ao outro. Uma justiça maior preside as leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. A uniformidade se estabelece nas relações. As distinções de raça e de casta se apagam e os homens de crenças diferentes fazem calar os preconceitos de seita para se unir na adoração de um Deus único. Falamos dos povos que caminham à frente da civilização. Aqui é a minha pergunta 789 e 793. Abre-se um parênteses. 83, é. Sobre todos os aspectos, ainda estamos longe da perfeição e ainda há muitas ruínas a demolir, até que tenham desaparecido os últimos vestígios de barbárie. Mas essas ruínas poderão suportar o poder irresistível do progresso, essa força viva que é, ela própria, uma lei da natureza? Se a geração atual é a mais adiantada que a geração passada, por que a que nos sucederá não seria mais do que a nossa? Ela será, pela força das coisas. Primeiramente, porque com as gerações se extingue todos os dias alguns campeões dos velhos abusos e assim, pouco a pouco, a sociedade se constitui de elementos novos que se despojaram dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque, desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Como um movimento progressivo e incontestável, o progresso futuro não poderia ser duvidoso. O homem quer ser feliz, é natural. Ora, ele só procura o progresso para aumentar as somas de sua felicidade. Sem isso, o progresso não teria objetivo. Onde estaria o progresso para ele se não servisse para melhorar sua posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual pode proporcionar-lhes, ele se compenetrará de que não possui a felicidade completa. Reconhecerá que esta segurança... Calma aí, não, errei. Reconhecerá que essa felicidade é impossível, sem a segurança nas relações sociais. E essa segurança ele só pode encontrar no progresso moral. Portanto, pela força das coisas, ele próprio impulsionará o progresso nessa direção. E o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir esse objetivo. Vocês viram aqui, ó, é muito tempo ainda até cair todas as ruínas, esses vestígios de barbáries. Mas, olha, eu já gostei da palavra ruína, significa que ainda que ela não é mais construção, quer dizer, ela já está derruindo, ela está caindo, já é uma coisa boa. Pior, agora, dá-se a impressão para as pessoas, normalmente, que nós estamos evoluindo, porque já se esperava, lembra, quando ia mudar para o terceiro milênio, que tudo ia mudar para o bem, dá-se a impressão de que nós estamos, digamos assim, atravancados no mal, entendeu? Claro que ainda há muito o que fazer, estava até o Claudinho falando sobre isso, nos assusta esse tipo de racionalismo pejorativo tão dual assim, que as pessoas perdem a noção, né? Essa brincadeira de ficar se iluminando com o celular, quer dizer, isso já não se esperaria no ano 2023, pô, né? Onde o cara já pode se pagar bem, pode até fazer passeio na estratosfera, mas ainda, digamos assim, ainda a balança pesa mais ainda para a ruína da barbárie do que para a evolução social. Porque aí... Mas já é um avanço. Não, e coloca aqui, como somos espírito de terceira ordem, a cada geração, a cada reencarnação, né? É um pedaço nosso que fica para trás, é um pouco da barbárie nossa, mas nós estamos muito longe
de qualquer perfeição. E ele até fala, quando estudamos lá a geração futura, né? Quando a Terra tiver meio que empatada, assim, entre bons e maus, vai dar para sentir uma diferença, mas por enquanto está longe ainda. Os países estão longe dessa. Talvez o Babu, Claudinho, foi aquela esperança colocada meio com fé cega que a mudança de 1900 para o ano 2000 fosse ser tipo mágico, né? Então, as pessoas ainda estão vivendo aquela decepção de que os anos 2000 não são aquele arrebatamento religioso que se prometia. Sabe, de 1000 passarás, 2000 não passarás, 2000 tudo vai mudar. Então, até nós, os espíritas, passaram que aquele milênio seria transformação de regeneração. Então, mas é porque as pessoas pensam que as mudanças serão assim do dia para a noite. A coisa não existe uma ruptura assim drástica entre uma geração e outra. Isso aí é coisa muito lenta. Para você ver, aqui, até destaquei isso já, é coisa antiga que eu destaquei aqui. O progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei da justiça, amor e caridade. Essa lei se funda sobre a certeza do futuro. Tirai essa certeza e lhe tirareis a pedra angular. O que seria pedra angular? Vocês sabem o que é pedra angular? É a pedra que começa o edifício, repousa tudo. O Jorginho travou. Mas o senador que você estava falando da pedra angular, a pedra angular que era que num pórtico ia bem no meio ali, ó, que fazia o ângulo das duas, para a direita e para a esquerda. A pedra angular, se vocês observarem aquelas construções antigas, principalmente da Roma antiga, que tinha o arco, tinha uma pedra bem no meio que se destaca. Essa pedra angular é justamente a que faz a junção e recebe a pressão das pedras do arco, de forma que a mantém ali. Se você tirar essa pedra angular, tudo desmorona. Então, quando ele cita aqui, se tirar a lei da justiça, amor e caridade, certeza do futuro. Se você não tem certeza do futuro, se você não acredita nada no futuro, você tira completamente assim o sentido da existência que a pessoa tem. Então, eu estou vivendo no mundo para quê? Então, a certeza no futuro, ela garante que a pessoa tenha uma noção daquilo que ela faz, porque ela sabe que isso vai ter consequências no futuro. Então, ela não pode deitar e rolar, fazer o que quiser, como se diz uma música, como se não houvesse amanhã. E isso é bem legal, senador, porque o que mostra, né, que você estava falando de gerações, que não é de uma hora para outra. Nós demoramos, vamos colocar só do tempo, tipo assim, de Cristo para cá, né, antes e depois. Demoramos para chegar em Kardec, para ter um certo avanço, assim, né, de ideias, 18 séculos. Não vai ser uma geração de um século do 20 para o 21 que vai mudar todo esse... Tá certo? Quanto mais esclarecido, você caminha mais rápido, mas mesmo assim, a gente está longe de todo esclarecimento. E só você pegar essas revelações que são feitas, você tem que nem Moisés. Moisés já era aquela, vamos falar que é a coisa mais dura. Você vai ter que fazer o que eu estou fazendo, senão Deus vai mandar você para o inferno. Eram uns espíritos ainda muitos imaturos ainda, dando seus primeiros passos. Então tinha que ter mais uma energia. Aí quando vem a época de Jesus, você já tem aqueles espíritos mais infantis, que nem quando a gente fala para criança, divide seu brinquedinho com outro amigo ali. Então Jesus veio falar mais ao coração. O espiritismo já veio trazer mais essa parte lógica, de a gente poder entender,
Mas, ô Babu, Claudinho, mas aqui a gente pode colocar uma interrogação, porque você pensa bem. A única vez que teve uma ideia de imortalidade, de futuro, vulgarizada foi depois de 1857. Porque antes, não é que não existia a ideia da reencarnação, mas ela era fechada para grupos privativos. Vamos colocar só os últimos 2000 anos que nós vivemos com um pouco mais de consciência. Todas as doutrinas religiosas de hoje, elas não falam do futuro, elas falam de destinação definitiva da alma. Nós começamos agora a que isso fosse mais divulgado. Quer dizer, nós não podemos esperar de uma doutrina, digamos assim, católica ou protestante, que vai falar do castigo de Deus, que dê alguma ideia de futuro. Quando, na verdade, a ideia de reencarnação, mediunidade, estava fechada em escolas mais específicas ou com sacerdotes que não passavam essa informação. Mas era justamente então, por causa a ideia de hoje... Mas era justamente por causa disso. Não era tão aventado assim, que nem quando veio o Espiritismo, porque a gente não tinha maturidade. Antigamente era só alguns, o pessoal se chamava de mais sábios, que tinha uma iniciação. Por isso que eu estou falando, Moisés, você tem uma figura de um educador severo, porque eram espíritos ainda bem principiantes, que não adiantava argumentar, nem falar com razão e nem falar ao coração, que eles não iam entender. Você já tem Jesus nesse quadro evolutivo das gerações da humanidade da Terra, que fala mais ao coração, olha. E aí você tem o Espiritismo que fala a razão. Por isso que não vai ter... Tinha as doutrinas espiritualistas que falavam de reencarnação, mas não era aberto, justamente porque a população em si era muito infantil ainda. Não, mas... Mas o Babu, então, essa leva de espíritos que estão reencarnando agora, que vieram nesses 2000 anos, eles não têm essa ideia, eles não estão, digamos, trabalhados para receber uma ideia de futuro. Por isso que ainda em pleno 2023, nós temos essa barbárie de pensamento, porque eles estão acostumados a ouvir dos seus pastores a ideia de uma destinação futura. Mas aí que eu falo para você, essa geração ainda de espírito, que precisa passar muito tempo na Terra ainda para se consolidar algo racional neles. Por isso que não vai ter uma mudança, não vai ser 2100 que vai tudo estar mudado. Não, mas mesmo o catolicismo ou as religiões evangélicas não acreditam em reencarnação, o fato de ter um destino para a alma após a morte, isso já é uma ideia de futuro, sim. Quem não tem ideia de futuro é o materialista, que acha que com a morte acaba tudo. Esse não tem ideia de futuro. Embora seja uma visão de futuro distorcida, é uma visão de futuro que católico e evangélico tem. Né? E no meu entender é assim. Aí ele fala que assim, que essa lei dessa lei, né, no caso lei de justiça, amor e qualidade, dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Então é impossível você ser feliz num mundo onde não tem a justiça, onde não tem a caridade, onde não tem amor, onde não impera. E essa é a 10ª lei das leis naturais. E aí ele coloca assim, que enquanto os povos se melhoram a sua condição, à medida que a lei é melhor compreendida, é melhor praticada. Então, à medida que essa lei vai sendo melhor compreendida, vai ocorrer na evolução dos povos. É por isso que hoje a gente entende que escravidão é algo que é absurdo. Mas até o século XIX, existe anúncio no jornal, vende-se negro, vende-se negra. Era um objeto. Na Roma Antiga, os escravos eram chamados, né, de objetos falantes.
né? Você, enquanto era escravo, você era um objeto, você não tinha direito nenhum. As mulheres na Atenas democrática não tinham nem direito à cidadania. Elas só eram superiores aos escravos. Então, hoje já não tem mais esse entendimento. Então, você vê que, à medida que essa lei da justiça, amor e caridade vai sendo compreendida, isso vai melhorando as próprias leis humanas. Se a gente lembrar que no nosso próprio Código Penal, até algumas décadas atrás, o marido traído podia matar a mulher, isso seria alegado legítima defesa da honra para inocentá-lo? Hoje, se a gente lembrar disso, fala, nossa, mas como que podia existir um absurdo desse? Não é coisa de 200, 300 anos atrás, é coisa de 50 anos atrás. Então, você percebe que é uma evolução lenta, é muito lenta. A gente não vê essa mudança em uma geração. Você vai perceber isso em 200, 300 anos, alguma modificação. Aqui ele fala também, já estamos vendo se extinguirem, pouco a pouco, as antipatias entre os povos. Então vamos lembrar, a Europa vivia em guerra um com o outro, até pouco tempo atrás. Hoje, eles estão unidos numa comunidade chamada, né, Europa. Né? Então, a própria América do Sul, né, com a Mercosul e outras entidades de países, então a gente percebe que existe um esforço para evitar guerras. Né? Se a gente vivesse no mundo de 200 anos atrás, já tinha ocorrido uma guerra atômica já. Mas você vê o cuidado que hoje os políticos estadistas têm para segurar o máximo para não entrar numa guerra, porque sabe que vai ser destruição, vai ser aniquilamento. Né? Vá, senador, você é o cinquinho. Claudinho, e tem 5, Claudinho. Esse tem 5 é grande, Claudinho. Quer dividir, não? Você que sabe. Eu acho que é grande, cara. Você faz os 2 primeiros parágrafos, eu faço o último. Então vamos lá, 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam a sua força, porque uma ideia sem fundamento e destituída de lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Contra essa tendência, serão inúteis todos os esforços dos seus detratores. E o que prova é que o próprio ridículo de que o procuram cobrir, longe de deter seu impulso, parece-lhe haver dado novo rigor. Esse resultado justifica plenamente o que muitas vezes os espíritos têm dito. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que fizerem contra vós se tornará em vosso favor, e os vossos maiores adversários servirão a vossa causa, sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não poderá prevalecer. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Deixai, pois, de vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam, e que nelas veem alguma coisa mais do que um fútil passatempo. Ora, como o homem quer a sua felicidade acima de tudo,
Não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna feliz. Vamos lá. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos que se produzem. O segundo, o do raciocínio e da filosofia. E o terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade não tem senão um tempo, e uma vez satisfeita, muda de objeto para passar a outro. O mesmo não sucede com aquele que recorre ao pensamento sério e ao julgamento. Começado o segundo período, o terceiro o seguirá inevitavelmente. O Espiritismo tem progredido, sobretudo depois que foi melhor compreendido em sua essência íntima, depois que se lhe viu a importância, porque toca ao ponto mais sensível do homem, o da sua felicidade, mesmo nesse mundo. Nisso está a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Ele torna felizes aqueles que o compreendem até que sua influência se estenda sobre as massas. Mesmo aquele que não teve nenhum testemunho material de manifestação diz: além desses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela, encontro só pelo raciocínio uma demonstração racional de problemas que interessam muitíssimo ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança e a confiança. Me livra do tormento da incerteza. Ao lado dela, a questão dos fatos materiais é uma questão secundária. Vós todos que o atacais, quereis um meio de o combater com sucesso. Eis aqui, substituiu por qualquer coisa melhor, encontrai uma solução mais filosófica e todas as questões que ela resolve. Daí ao homem uma outra certeza que o torne mais feliz. E compreendei bem a importância dessa palavra certeza, porque o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isso não é assim, pois é muito fácil. Provai não por uma negação, mas por fatos, que isso não é, jamais foi e não pode ser. Se não é, dizeis, sobretudo, o que haveria em seu lugar. Provai, enfim, que as consequências do espiritismo não são de tornar os homens melhores e, portanto, mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica, moral que se glorifica muito, mas que se pratica pouco. Quando houverdes feito isso, tereis direito de atacá-lo. O espiritismo é forte porque ele se apoia sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porque mostra essas penas como conceito natural e que aquele oferece do futuro total consiste na negação do futuro. Que compensação ofereceis para os sofrimentos deste mundo? Vós que apoiais sobre a incredulidade, ele se apoia sobre a confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à infelicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ela explica tudo, vós não explicais nada. Ela prova pelos fatos e vós não provais nada. Como quereis que se hesite entre essas duas doutrinas? Isso eu considero interessante, que nós estamos realmente no segundo período. Isso também foi colocado bastante, né, pelo doutor Bezerra de Menezes nos jornais, nos seus artigos de jornais O País, de Joaquim Nabuco, ele colocava isso, que, por enquanto, a doutrina espírita no Brasil, no mundo, ela estava na fase filosófica e na fase, ele coloca bem isso, e na fase da religião, ou seja, de ensinar o amor a Deus com confiança absoluta.
Eu considero que essa fase de mostrar a confiança em Deus de maneira absoluta é a partir que você entende essa lei natural da justiça, amor e caridade. Eu acho que nós realmente ainda não vamos sair desse segundo período que o doutor Bezerra de Menezes, no jornal, coloca bem, que seria a religião espírita, na verdade. Esse segundo período tende a ser mais longo, né? Para que todas as gerações de espírito possam conhecer e possam usufruir, né? Discutimos no nosso último encontro. Até o espiritismo ser uma coisa aceita no planeta todo, por isso que tem esse trabalho da espiritualidade antes, de divulgar os principais elementos da doutrina espírita, para que quando vier novamente as pessoas encarregadas de poder consolidar o espiritismo na face da Terra, você vai ter esse monte de gente já espalhado pelo orbe, então não vai já com essas ideias, que tiveram algum tipo de contato. E quando mostrar a lógica do espiritismo, das coisas, sem as fantasias, assim, vamos dizer, de romance, dessas coisas, as pessoas vão aceitar. Por isso que há hoje esse trabalho desses contatos com os pontos da doutrina espírita, justamente visando daqui a milhares de séculos aí, alguns séculos, quer dizer, né? Quando retornarem de novo alguns espíritos com a incumbência de fazer isso aqui virar uma regeneração, os espíritos aqui já têm tido contato com esses principais pontos da doutrina. E, Babu, nessa palestra que eu achei assim, que é por acaso, do Raul, que eu gosto muito dele, de 2001, ele fala realmente isso que você diz. Ele fala assim, a lucidez para o espírita, e isso ele está fazendo uma crítica lá no Paraná, é tão necessária para que nós não fiquemos dogmáticos. Então, essa coisa da religião, mesmo considerando o espiritismo como religião, ele fala sobre isso. Nós ficamos dogmáticos, nós passamos a seguir sem pensar. Sim, porque... E é o que você fala, que... Sim, porque foi um simples romance do Chico, a gente gravou aquele negócio ao pé da letra, que a gente saiu difundindo um monte de besteira que não tem sentido. E a gente vai dar continuidade a isso nos próximos estudos nossos. Vamos acabar com algumas teorias que pintam no livro do Chico e que ferem a nossa lógica, a gente já discutiu algumas vezes, e que vamos mostrar por alguns 3 textos ali bem simples como a gente fica sem entender, porque isso rebate a lógica para nós. Mas isso é assunto para o próximo. Fala, senador, você está aí pensando, rascunhando. Então, aqui... aqui, esse item 5 aqui ele faz um confronto entre o materialismo e o espiritismo. Então, ele confronta o materialismo, que não dá nenhuma alternativa para a pessoa, simplesmente não dá nenhuma consolação. Você morreu, acabou tudo. E o espiritismo, que te dá uma opção de que a vida continua. E tudo que você faz aqui tem consequências. E aí depois ele coloca aqui, com o espiritismo a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral. Porque até então, teoricamente, o mundo só evoluiu mais intelectualmente. Então, as pessoas começariam a entender o significado de ser moralmente correto. Porque isso não é ser bobo, não era ser religioso, não era ser santo. Era uma atitude que é o natural. É você respeitar os outros. É você fazer aquilo para os outros que você gostaria que fizesse para você. Então, é isso que ele colocou claramente aqui. E depois ele coloca assim,
que o desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos. Então, tem o da curiosidade, o do raciocínio, filosofia, e o da aplicação, terceiro da aplicação. Então, a curiosidade, ele fala aqui que já passou. Então, nós já estamos aqui agora no segundo período. Então, o segundo período é o do raciocínio da filosofia. E nós teríamos o período da aplicação, ou seja, as pessoas já teriam compreendido tudo o que foi desenvolvido na filosofia espírita e passaria a aplicá-lo. No meu entender, esse terceiro período ainda não começou. Nem cheguei perto. Nem chegou perto ainda. Porque aqui ele fala, o segundo período já começou e o terceiro o seguirá inevitavelmente. Mas ainda não percebo que tenha começado. Somos os 3 aqui a pensar nisso. Porque Claudinho, nós ainda mal, ainda, na sua maioria, como espíritas mesmo, a gente ainda continua naquilo que a gente sempre fala, né? Na ideia religiosa, de você tomar passe, de você ouvir a palestrinha, ou seja, ainda discutir para que a ideia, digamos assim, te dê uma reflexão. A gente nem chegou nisso ainda. Eu acho que nós estamos no começo da parte filosófica do espiritismo. A gente está indo numa transição ainda desse período de curiosidade, né? Porque muita gente vai através da curiosidade, depois de certas curas, que está caindo muito no espiritismo, que cura tudo, que parece que é a salvação de tudo. Então cai nessa parte ainda meio que curiosa de manifestações ainda. Porque centro espírita se vendeu agora, a ideia de ir no centro espírita é para conseguir a cura. É para se curar de alguma coisa. Então ainda está nesse período ainda de curiosidade ainda, vamos dizer assim, né? Mas gente, eu acho que o Claudinho deve ter uma ideia sobre isso. Sobre o que eu vou perguntar. De acordo com isso que o Babu colocou, Cláudio, você acha, então, que, num certo sentido, bem entre aspas, aquela crise que ficou provocada pela atuação do médium lá de Badiânia, e que as pessoas começaram, digamos assim, a perceber que ser médium não significa ser moralmente bom ou correto, colaborou para as pessoas começarem a pensar que centro espírita, que essa fase de você acreditar em mediunidade somente no centro, isso é o espiritismo? Olha, eu penso que assim, mostrou na verdade para todo mundo que médium não é santo. Então, mediunidade, se alguém pensava que mediunidade era um dom especial, percebeu que não é. Mas acontece que o problema é que, assim, tem muita gente que ia lá, não era espírita. Você entendeu? Muita gente o considerava um profeta. Então, ia muitas pessoas lá. Ele próprio não se colocava como espírita. Então, as pessoas ainda têm... muitas vezes essa ideia de que o espiritismo, o médium, ele é uma pessoa especial. Não é uma pessoa especial, mas ainda existe isso. Então eu deixo bem claro. Mas você acha que essa crise que aconteceu, lembra? Porque até na época a própria federação usava a Badiana como uma referência. Depois ficou assim, não, isso não tem a ver com o espiritismo, porque ele não é espírita. Mas isso, será que não ajudou esse pensamento que o Babu? Porque eu acho que aí começaram a ter questionamentos. Será que eu preciso do centro para ir lá, para me curar? Será que o centro é só isso, entendeu? Eu acho que essa quebra, não que isso foi bom, isso foi péssimo para a imagem das pessoas que esperavam alguma coisa, que foram numa fé e receberam isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa crise deveria ter provocado um pensamento. Alguém já colocou que não. Eu acho que não, porque o movimento ainda continua do mesmo jeito. O movimento, em vez de dar uma... Se realmente tivesse acontecido alguma coisa,
a gente ia olhar para dentro dos centros espíritas e falar assim, ó, o que nós estamos fazendo de errado? E não foi feito nada, a gente está vendendo mediunidade como cura ainda, não que ela não cura, sim, mas está se vendendo a rodo esse negócio, está muito mal aplicado essas coisas. Então a gente não teve um olhar nem para olhar assim, ó, o que a gente está fazendo com a doutrina, porque tem tanta gente buscando, não só ele lá, mas qualquer centro espírita, só por cura, só por passe milagroso, e não está tendo essa parte filosófica de pensar mesmo nas coisas. Não, está indo no centro espírita, vou lá tomar minha água, meu passe. Nenhum centro, você fala de organização, assim, de ser, tiveram esse olhar cuidadoso. Pô, ó, a gente está cultuando muito mediunidade, muita cura mediúnica. Então, é porque essas coisas de cura é o que atrai as pessoas. É por isso que eu falei, não teve esse olhar para dentro do movimento, olhar assim, ó, a gente está vendendo mediunidade como cura e o essencial do espiritismo não está sendo trabalhado. Porque o real... Mas esse não seria o período que está escrito aqui, gente? Não, aqui ele coloca o período da curiosidade, período do raciocínio, depois o período da aplicação. Nós estamos meio que misturados entre curiosidade e raciocínio. Porque tem muita gente... Seria um fenômeno. Centro. Tem muita gente que vai no centro por curiosidade, por causa dos fenômenos, por causa das curas. As pessoas... É um negócio que não tem fim. As pessoas querem curas milagrosas por problemas que muitas vezes elas próprias é que se causaram. Mas eu só estou respondendo o Jorginho, que o Jorginho usou esse caso de Abadiana, mas tipo, o pessoal não teve nenhum olhar para dentro da doutrina, porque ainda hoje se vende muito mais essa mediunidade de cura, de solução de problema através de algum passo, através de alguma cirurgia, através de alguma coisa, do que do próprio estudo da doutrina. E posteriormente a aplicação, que é o terceiro nível, né? Então, a aplicação, esse terceiro período que ele cita, da aplicação, é algo que cada um vai fazer por si mesmo. Agora, as pessoas só vão praticar isso quando elas estiverem instruídas sobre o conhecimento que a doutrina traz. Se a pessoa vai só pelo fenômeno, ou a pessoa vai em busca de cura, essa pessoa não vai chegar, porque ela não está preparada. Ela vai lá em busca de uma cura e depois vai embora. E o outro, além dessa ideia que se vende do espiritismo, por isso que o nosso movimento é ruim nesse sentido, porque se vende curas. E quem vai no centro trabalhar acha que está fazendo o máximo, né? Não, estou fazendo o meu papel, estou indo lá dar passe. Acha que espiritismo é isso, é ir dar passe, é fazer recepção. E tá todo mundo fora do real do que é o espiritismo mesmo. Então a gente nem se tocou, a gente está tocando a banda como se nada tivesse acontecido. É que assim, as pessoas, o espiritismo, as pessoas se miram muito nos milagres que Jesus fez, as curas que Jesus fez, que está lá no Evangelho. Só que ele, tipo assim, ele veio fazer um pronto socorro para as pessoas. Mas ele sempre deixou bem claro, porque a cura ela está na própria pessoa, seria a reforma moral. Elias já falava isso. Depois, como João Batista, ele só batizava as pessoas no Rio Jordão se as pessoas se comprometessem a mudar de vida. Ele deixava bem claro para as pessoas: se você não reformar os seus pensamentos, se você não mudar a sua trajetória, não adianta eu te batizar aqui, porque não é isso que vai mudar a sua vida, que vai melhorar, que vai te curar. É a sua reforma moral. É isso que ele deixava claro para as pessoas. Jesus continuou nesse ensinamento. Quantas vezes ele não falou no egoísmo? Quantas vezes ele não falou de todos os defeitos humanos? Essa é a verdadeira cura. O que ele fez foi tipo dar um alívio ali emergencial para as pessoas.
Mas aí o que é emergencial virou o principal. E o que é principal, que é a reforma de si mesmo, ficou esquecido. Aí hoje as pessoas vão o quê? Continuam na mesma saga do tempo de Jesus, que é buscar cura no centro espírita, e depois disso vou embora para casa e continuo levando a mesma vida que eu levava antes. Nesse ponto é que nas aulas da escola de aprendizes, eu enfatizo. Passe é como se fosse aquele pronto-socorro que Jesus fazia. Mas a verdadeira tratamento para curar a moléstia é a reforma interior. É para isso que a escola de aprendizes serve. É para as pessoas entender que elas têm que mudar moralmente. E aí deixar de ter o pronto-socorro, que é o passe. Entendeu? Só que nem todo mundo entende isso. Então, o dia que as pessoas entenderem isso, é que vai chegar nessa terceira fase aqui da aplicação. Que está, ó, longe de chegar. Isso é verdade mesmo, tá bem longe. Ó, vamos pro item 6. Eu vou até autores. Peraí, cara, autores é aonde? O primeiro meu é um parágrafo grande, é até a metade do texto. Aí vai o Claudinho depois. peraí. Porque no meu aqui, ele é um item só. O meu primeiro parágrafo vai até esbirros. O meu é autores, que são verdadeiros autores. Esbirros é a mesma coisa, Jorginho. Peraí, que eu não terminei de comentar ainda o item. Ah, não, terminou sim. Tá legal. Tá apressados. Fala aí então, Claudinho. Continua aí. São dois trechos aqui que eu quero destacar. Já estão sublinhados na minha edição de 1993, quando eu fiz pela primeira vez o estudo do Livro dos Espíritos. Tem um trechinho que ele fala assim, ó, o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isso não é assim, pois é muito fácil negar. Provai, não por uma negação, mas através de fatos, que isso não é. Então, aquela época em que a religião impunha a obrigação de você acreditar numa coisa, acabou, já era. Morreu. Isso não existe mais. O ser humano não aceita mais uma imposição. E você vê hoje aí países de ditaduras religiosas que o povo aí muitas vezes se revolta. A gente tá vendo aí a revolta das mulheres lá no Irã. No Irã. Por causa de um absurdo, né? Polícia religiosa. A mulher não pode deixar o cabelo para fora, senão vai presa, torturada, por uma imposição religiosa. Claudinho, isso tinha inclusive, tem inclusive agora, voltou lá no Afeganistão, inclusive para os homens, eles têm que ter barba, apanho de cinto, é um negócio absurdo. E aí aqui fala assim, só o último item aqui, o espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras. E porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena. Aqui ele não está dizendo que o Espiritismo é uma religião. Ele está dizendo que o Espiritismo se utiliza das mesmas bases da religião. A crença num Deus único, num Criador, a crença na imortalidade da alma, e penas e recompensas como consequências naturais da vida. Isso a filosofia antiga já passava, que era desconectada da religião. Então isso é uma coisa que é natural do ser humano. A crença no futuro, mesmo aqueles que são materialistas, eles não podem negar que eles têm alguma dúvida sobre o que acontece após a morte. Essa dúvida é justamente a questão que eles ainda não conseguem explicar, porque eles são almas imortais, eles não conseguem explicar o que existe após a morte.
embora eles acreditem, eles digam que não existe nada, a dúvida é a mostra de que existe alguma coisa que eles não sabem explicar. Então, o Espiritismo, ele não está dizendo aqui que ele é uma religião, ele está dizendo que utiliza essas bases de crenças para afirmar que existe alguma coisa após a morte. Porque se o espírito é imortal, ele vai para algum lugar, alguma coisa acontece. Mas não que seja uma religião, no meu entender, na minha leitura. Não, mas vem cá, isso foi importante, porque a pessoa que lê isso, digamos assim, de maneira desatenta, vai dizer não, mas o próprio Kardec está colocando que a base do estudo da doutrina espírita é a base religiosa, e ela não é. É uma base universal comum que ela realmente explica, que ela dá uma explicação lógica para que você compreenda. Então, tenhamos... Foi bom ter deixado isso gravado, porque as pessoas, quando... Não, essa coisa que se coloca também é o seguinte, não, é importante para a doutrina ter essa coisa da religião para que ela seja melhor aceita. Então, não é para isso. Como você falou, a base da religião que ela vai explicar de maneira muito mais sensata e lógica. Sim, que as federações aí dos movimentos, tanto a FEB, a Aliança, vende o Espiritismo como religião e tenta justificar algumas coisas que Kardec colocou, que eles distorcem para vender essa ideia. Kardec falou que era no sentido de religião, o Espiritismo, a questão de estar um pessoal junto com o mesmo tipo de pensamento. Aí a mesma coisa, quando você estuda filosofia, você tem um grupo de pessoas com um pensamento em comum. Então isso também era religião, porque religião para ele era esse negócio de estar cultuando um Deus, uma força, alguma coisa. Aí, então ele faz essa comparação. Então qualquer agrupamento de pessoas que tenham um pensamento em comum, seja para qualquer coisa, seja para um Deus, seja para uma filosofia, seja para um time de futebol, é uma religião que ele quis dizer, porque você tem um pensamento uno. Só que o pessoal aí, que nem eu falei, dessas federações, distorce tudo e vende como religião. É isso aí, Claudinho, é isso aí. Muito bem colocado, Claudinho. Item 6, podemos ir agora, Claudinho? Posso ir, Claudinho? Então vamos, então. Agora, mas espera aí, Babu, espera aí. É que na minha tradução do nosso amigo Salvador Gentili aqui, o item, para mim, é um parágrafo só. Você falou que tem 2 parágrafos. Onde você botou isso? O meu tem 4 parágrafos. Tem um grandão, que termina em autores, e começa: o Espiritismo não é uma obra, não é a obra de um homem. O meu também tem 4 parágrafos. Isso, eu vou até o autores, aí depois você continua, senador, porque aí dá mais ou menos metade. Item 6. Faria uma ideia bem falsa do Espiritismo quem julgasse que ele augue a sua força na prática das manifestações materiais e que, assim, entravando essas manifestações, pode miná-lo na sua base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso, que nós acabamos de falar. O Espiritismo não é religião. Sua força está na sua filosofia e no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, ele era objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje não tem segredo para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nele não há nada de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser compreendido por todos, porque chegava os tempos de fazer o homem conhecer a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a quer para todo mundo. Não existe uma crença cega, quer que saiba por que se crê, apoiando-se na razão. Ele será sempre mais forte do que aqueles que se apoiam no nada. Os entraves que tentassem impor a liberdade das manifestações poderiam sufocá-las? Não, pois produziriam o efeito de todas as perseguições.
poder estimular a curiosidade e o desejo de conhecer o que fosse proibido. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, ninguém duvida que, neutralizando esse homem, colocar-se-ia um fim nas manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas estão à disposição de todo mundo, e delas se utiliza desde o menor até o maior, desde o palhaço até a mansarda. Podem proibir o exercício em público, mas sabe-se precisamente que não é em público que melhor se produzem, é na intimidade. Ora, podendo ser médio, quem pode impedir uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, ou prisioneiro encarcerado, de entrar em comunicações com os espíritos a despeito e até na presença dos guardas? Se a proibirem no país, poderão impedi-la nos países vizinhos, no mundo inteiro, visto que não há uma só região nos 2 hemisférios onde não exista médios. Para se encarcerarem todos os médios, seria preciso fazê-los a metade do gênero humano. Mesmo que se conseguisse, o que não seria nada fácil, queimar todos os livros espíritas, no dia seguinte estariam reproduzidos, porque a fonte de onde vem é inatacável, e porque é impossível encarcerar ou queimar os espíritos, que são os seus verdadeiros autores. Agora é senador. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, e mais ainda na religião católica, com mais autoridade do que em todas as outras, porque nela se encontram os princípios de todas as manifestações, os espíritos de todos os graus, suas relações ocultas ou patentes com os homens. Os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições tangíveis. No tocante aos demônios, não são mais do que os espíritos maus, e salvo a crença de que são eternamente destinados ao mal, enquanto a via do progresso não é interditada aos outros, entre eles não há qualquer outra diferença além do nome. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em um todo o que estava disperso. Explica em termos próprios o que só se conhecia em linguagem alegórica. Poda tudo aquilo que a superstição e a ignorância haviam criado para deixar somente o que é real e positivo. Eis o seu papel. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. Ela revela o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la sob os sarcasmos e mesmo sob a perseguição? Se a proscrevessem num lugar, ela renascerá em outros, nas mesmas condições em que foi banida, porque está na própria natureza, e não é dado ao homem aniquilar uma potência da natureza, nem a pôr o seu veto aos decretos de Deus. De resto, que interesse haveria em se entravar a propaganda das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se levantam com os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos de que alguns se aproveitam prejudicam as massas. O Espiritismo terá, portanto, as massas a seu favor, e não terá por adversários sérios, senão os interessados na manutenção desses abusos. Por sua influência, pelo contrário, essas ideias tornarão os homens melhores uns para os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados ante os decretos da providência, fazendo-se, portanto, um penhor de ordem e tranquilidade. Viu que bonitinho que eu tava falando pra vocês até esses dias aí, esse negócio de achar que
até do documentário que eu passei lá, que a derrocada do espiritismo na França, que o espiritismo fugiu. Isso aí é de uma besteira incrível, porque acha que Deus não sabia, parece que o negócio é feito a esmo, os espíritos sabem o que estão fazendo. Desde quando surgiu o espiritismo, que os espíritos falaram assim, ó, é chegada a hora marcada por Deus, é por isso que eu falei assim, achar que o espiritismo foi derrotado, que foi transportado para o Brasil, pátria do evangelho, é uma besteira do caceta. Desculpa pelo palavrão, mas é uma besteira, porque acho que os espíritos têm visão curta, que a visão de, que nem assim, é uma lei da natureza. Se Deus colocou o negócio vai vingar. É que a gente tem a visão muito curta e acha, não, o espiritismo morreu, aí foi trazido para o Brasil. É uma visão bem curta esse. É uma visão muito imediatista, na verdade, né? Porque a visão de 1, 2, 3 séculos, para nós, parece muito tempo, mas vamos comparar aí 2 séculos com a existência do planeta de 4 bilhões, 6, 7 bilhões de anos que existe o nosso planeta. Não é nada. Gente, mas isso também é um motivo, inclusive, para os adversários, mesmo aqui no Brasil, falarem, até de fora do Brasil, falarem mal do espiritismo. Porque é o seguinte, lendo o livro do Massi, agora do Ângelo Torteroli e tudo, eles também não explicam muito bem, praticamente não dá essa explicação pelo seguinte, uma das maiores críticas contra o espiritismo é falar, gente, se isso nasceu lá na França, você vai na França, ninguém sabe que é Allan Kardec. O que não é uma mentira. Se você estiver em Paris ou perguntar do Allan Kardec, as pessoas praticamente não conhecem isso, não sabem disso. Quer dizer, na verdade, nós não temos uma noção exata por que na França, onde nasceu, e naquela época Kardec falava, a gente já leu isso na Revista Espírita, que houve um avanço imenso na sociedade francesa da ideia espírita. Mas o único país onde a doutrina do espiritismo entra como se fosse como diz o Dr. Bezerra de Menezes, e o Tortoroli também copia isso, a religião das religiões é aqui no Brasil. A maior crítica é essa. Jorge, eles não explicam muito bem. Principalmente na França ninguém conhece mais isso. E nem porque está aqui no Brasil também. É uma visão muito curta de tudo. Não é só nem do espiritismo, é de tudo. Se você pegar a filosofia grega, ela floresceu durante um tempo e depois morreu na Grécia. Ela foi transportada para o Oriente Médio, tudo mais. Se você pegar a própria ideia do cristianismo, surgiu no mundo judeu, mas ali se extinguiu também. Se extinguiu assim. E isso, o que se dá com o movimento espírita é a mesma coisa, por exemplo, ela surgiu em algum lugar. Surgiu em algum lugar e agora os espíritos estão encarnados, ainda são muito infantis, não se interessam por coisas verdadeiramente espirituais, por isso que deu parece que deu uma abafada, mas não deu. Aí que continuamos, a espiritualidade continua trabalhando, que nem no nosso último encontro. Aqui no Brasil, um modo de difundir os conceitos espíritas foi através dos romances do Chico. Nos Estados Unidos, você tem aqueles conceitos daqueles livros de experiência quase morte e tudo mais. A espiritualidade está trabalhando. Agora, falar que o negócio morreu na França é não conhecer a própria história de tudo quanto é doutrina e de filosofia. A França também, teve vários movimentos iluministas de filósofos que começou e deu uma extinguida, mas a ideia continua. Quem se interessa pela ideia vai ainda, mesmo que seja uma ideia materialista de um Sartre, de um Nietzsche, ou alguma coisa já mais pro Kant, essas coisas existem ainda. É que a gente é muito, que nem o senador fala, é muito imediatista e não observa o todo o que acontece o que já aconteceu com os movimentos religiosos, assim vamos dizer, e filosóficos. Então, mas Babu, Babu, você colocou uma ideia que as pessoas ao ouvirem ficarão chocadas, mas é verdade, porque olha só, Cláudio,
Acho que você vai poder discorrer melhor sobre isso. O Claudinho, o Babu falou bem. Se nós tivéssemos a ideia, como foi na Magna Grécia, que a filosofia desenvolveu, nós teríamos a ideia de que a Grécia deveria ser o país mais culto do mundo, e, na verdade, ela não é esse boom de cultura, porque, por mais que ele seja o berço do pensamento que é filosófico, ela não ficou com... A população não é isso, não tem esse grau de intelectualidade. Então, mas tudo evolui, né? Então, a filosofia surgiu lá, mas ela foi o início de uma coisa, de um pensamento racional. Isso foi evoluindo, então a gente não pode ficar parado. Então, a Grécia, os gregos tiveram o seu papel iniciador, né, da racionalidade no pensamento e passaram a bola para frente, né? Porque senão a coisa fica parada no tempo, não evolui. Então, a coisa começou ali e vai se movimentando à medida que os povos vão também se movimentando, as ideias vão circulando e as coisas vão evoluindo. Então a gente não poderíamos ficar parado nas ideias filosóficas da Grécia Antiga. O Espiritismo é a mesma coisa. Então ela surgiu lá na França, vamos colocar aí que fosse a Grécia do Espiritismo. Ela vai ter evolução. Agora, dizer que o Espiritismo morreu na França, ela não morreu na França, ela existe. O Espiritismo existe lá na França. Ele não é conhecido porque, obviamente, o círculo de participantes é bem inferior ao que era antigamente, mas o espiritismo existe lá, e tem franceses que são espíritas. Só que lá não é religião, é uma filosofia, então não tem o destaque que tem a religião. Mas lá continua. E a coisa vai continuar evoluindo, né? O próprio Kardec coloca que a doutrina espírita ela é evolucionista, ela não pode ficar estática. Então, o Kardec deu o chute inicial, a bola está conosco agora. E essa ideia de quem tem interesse vai atrás, realmente, você tem, como o Claudinho falou, na França, o Espiritismo como filosofia, assim como você tem nos Estados Unidos, em outros países, pessoal que estuda, tipo assim, certas escolas de filosofia, a platônica, a aristotélica, você tem, quem tem interesse realmente vai atrás de alguma coisa, quem não tem, aí você vê esse povão aí, tudo largado, mas falar que a ideia morreu, derrocada, as trevas derrubaram o espiritismo na França, isso aí é fazer pouco caso de Deus e achar que Deus pode ser barrado, que nem assim, uma lei da natureza pode ser barrada por espíritos imperfeitos. É essa ideia do místico ainda, né? As forças do bem contra o mal se brigando. Ainda se vende esse maravilhoso ainda. E aqui ele coloca, assim, bem claramente, o espiritismo, que ele deixa claro, assim, é que o espiritismo, ela não inovou em nada. Na verdade, ele trouxe fenômenos que já existiam desde a antiguidade, que as pessoas não compreendiam, e aí que agora o espiritismo fez o papel de mostrar esses fenômenos desmistificados. Então, os espíritos não são deuses, são pessoas desencarnadas que não vivem mais no corpo físico, igualzinho eu, você, todos nós aqui. E Cláudio, ele coloca bem no começo do item 6, né? A força do espiritismo está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Quer dizer, tudo aquilo que a gente sempre conversa, o próprio Kardec sempre reafirmou. Quer dizer, e isso está, gente, olha que vamos chamar de coincidência ou, digamos assim, ressonância. O Raul já fala isso, o espírito tem que ser heurístico, não pode ser dogmático. Ele coloca aqui justamente o que a gente estava falando. Queimar todos os livros espíritas. No dia seguinte, eles estariam reproduzidos porque a mente é inatingível. Então, há
lá o espiritismo já não tem a mesma expressão que tinha na França. Quer dizer que todos os espíritos deixaram de existir, então. Não haverá mais nenhuma fonte espírita. Então, o que deixa claro que, assim, o que acontece na matéria, não necessariamente isso vai ter consequência no mundo espiritual. A coisa que acontece na matéria, muitas vezes pode até, talvez, não ser aquilo que deveria ser, mas o plano espiritual está lá. Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. Se aquilo é uma diretriz que está nas leis divinas, vai acontecer. Ué. Pode acontecer hoje, pode acontecer semana que vem, mas vai acontecer. Então não tem essa de acabou porque não sei o que, não sei quem. Não existe empecilhos materiais se as leis divinas estão apontando um destino. Então vai cedo ou mais tarde. E como é filosofia, infelizmente, espírito de terceira ordem não gosta dessas coisas, que nem nós somos. E outra coisa, só para fazer uma comparação bem chula, hoje em dia, alguns anos já, né, que estoicismo voltou à cena. Anos 90 ninguém falava de estoicismo, não se falava nos anos 2000, ficou uma filosofia agora, apareceu de novo, parece uma coisa, mas sempre essas coisas de filosofia sempre existiram, de vez em quando dão uma adormecida porque não tem tanta procura, né? Os espíritos que estão encarnados não procuram tanto, mas sempre tem uns booms, com o espiritismo chegar uma hora vai ter um boom, só que vai ser um tipo universal no sentido de terra, assim, né? Por isso que há esse planejamento da espiritualidade, botando em cada povo contatos com pontos da doutrina, porque quando tiver esse boom de novo, vai ser um boom para ficar. E ele ainda reforça aqui falando justamente essa questão, se a proscreverem num lugar, ela renascerá em outros nas mesmas condições em que foi banida, porque está na própria natureza. E não é dado ao homem aniquilar uma potência da natureza. Achar que o espiritismo foi derrocado na França por causa das trevas, caralho, umas ideias meio... As trevas são mais fortes que as leis divinas. Não tem menor sentido. Não tem menor sentido. É antirracional até. Você fala um negócio dele, não está sendo racional. E é o que Kardec colocava na Revista Espírita, que eu coloquei ali, ele falou assim, você, tipo, gritar na torre a fragilidade da doutrina, porque os católicos, na época de Kardec, quando o espiritismo surgiu, gritavam isso, coisa do demônio, veio destruir a igreja católica. Aí o Kardec falou assim, mas vocês não se garantem, vocês, tipo, gritam para todo mundo que vão ser destruídos por qualquer coisa. É a mesma coisa do espiritismo, cara. O cara fala que foi derrotado na França, porque as trevas aniquilaram. É de um contrassenso, de uma coisa nada lógica, cara. Porque esse não sense, né? Esse não bom senso normal, dá sempre a impressão que, apesar de você colocar a potência em Deus, você sempre coloca que ele está sempre em risco com alguém que deveria ser menor, que ele vai ter mais força. Uma vez um amigo meu estava colocando me mandou no Facebook aí um diálogo com uma pessoa aí, de política, né? E ele brincou, ele fez uma prática, falou assim, olha, as pessoas estão nervosas porque foi escolha de Deus, mas quem venceu foi a escolha de Deus e não dos pastores, né? Negócio da eleição. Aí o cara falou assim, não, Deus não pode vencer a fraude. Aí eu fiquei chateado e coloquei, se Deus não consegue vencer a fraude, que Deus é esse, cara? Aí parar de responder, eu tinha que dizer, caramba, nós colocamos, é por isso que nós temos uma ideia equivocada da honestidade, né? É a mesma coisa, a gente sempre acha que o honesto é ingênuo. Não, eu não posso ser ingênuo, porque se tem um esperto e me engana. Falei, se o cara é ingênuo, o cara não é honesto. É só ingênuo. É isso aí, então encerramos por hoje, né? Encerremos por hoje.